Antes de ouvir aplausos em Boston, ele ergueu muros invisíveis à sua volta. Muros feitos de perda, medo e resistência. Antes de aprender a defender cestas, ele aprendeu a se defender da vida. Marcos cresceu no sul de Dallas, num lugar onde o perigo não vinha só das esquinas, vinha da ausência. O bairro que ele chamava de zona de guerra não perdoava a ingenuidade. Aos 10 anos, ele não sonhava com a NBA, sonhava em chegar vivo até o dia seguinte. Era um jovem que sabia o que era certo e errado, mas que, mediante a tudo que viveu, se tornou difícil não se deixar levar pelas más companhias e pela raiva que nutria do mundo. Raiva porque viu o câncer levar seu irmão Todd, o herói da família, aquele que lhe ensinou o que era ser homem, desde como a trabalhar até como usar uma camisinha, aquele que o chamava à noite para assistir Discovery e Story Channel. Raiva porque viu o outro irmão, Michael, se perder no labirinto das ruas, entre gangues, drogas e armas. Marcos tentou várias vezes fazer com que o irmão saísse dessa vida, mas o irmão mais velho via o dinheiro que os amigos faziam e para ele não havia outra forma de vencer na vida. Marcos várias vezes ficava esperando o irmão chegar em casa durante a madrugada. A ideia de uma chamada a dizer que o irmão fora preso ou morto era assustadora. E era dessa mistura de dor e impotência que nascia o fogo que um dia o mundo veria em quadra. Naquela época, Marcos não sabia o que fazer com tanta raiva. Ele a devolvia ao mundo da única forma que conhecia, brigando. Jogava pedra nas pessoas, provocava confusões e arrumava brigas na escola. Até que uma noite, brincando de moleque, quase perdeu a vida. Jogou uma pedra em um homem encapuzado que passava de bicicleta. O que ele não sabia é que aquele homem era membro dos Bloods. Segundos depois, Marcos corria por becos escuros com o coração disparado, ouvindo 4 tiros às suas costas. Naquela noite, o garoto percebeu quanto a linha entre a vida e a morte era fina. Tudo o que eu pensava era, é assim que vou morrer, disse Marta anos depois. Sua mãe, Camélia, percebeu que o filho estava sendo engolido pelo ambiente à volta. Cansado de ver a violência rondar a família, tomou uma decisão. Mudaram-se para um bairro mais seguro, Flower Mound. Foi ali que Marcos teve o primeiro contacto com algo que ele não conhecia até então. Paz. Pela primeira vez, ele podia sair de casa sem ouvir tiros, podia sentar-se na varanda sem medo. E pela primeira vez, Marcos começou a transformar sua raiva em combustível. O basquete se tornou o seu refúgio, a sua terapia. Ele treinava horas a fio, sem descanso, sem vaidade, ganhava prémios e os deixava de lado. O que importava era melhorar. Enquanto outros comemoravam, ele estudava vídeos de Kobe Bryant no YouTube, aprendendo como mover os pés, como manter o equilíbrio, como fazer da técnica uma armadura. Mas ele nunca esqueceu o que deixara para trás. O irmão Todd, que enfrentou o câncer com coragem até o fim. O irmão Michael, que o olhou nos olhos e disse: "Você é a única esperança da mamãe agora. Vai ser diferente, vai ser alguém." Os dois que jogaram no mesmo high school que Marcos. Todd, inclusive, era a esperança da família no basquete antes da descoberta do câncer. Essas palavras nunca o deixaram. Quando Marcos foi para Oklahoma State, ele usou o número 33, a idade que Todd tinha quando morreu. Cada vez que ele entrava em quadra, era como se jogasse por dois. Aqueles que o conheceram desde cedo dizem que a sua força vem de um lugar que poucos entendem. E quando os técnicos tentavam explicar o que fazia Marcos diferente, a resposta era simples. Ele não tinha medo de sangrar. Smart defendia como se cada posse de bola fosse a última. Não havia estatística que me disse isso, mas havia respeito. Em 2022, quando Marcus Smart foi eleito o melhor defensor da NBA, o primeiro armador a receber o prémio em mais de 2 décadas, não foi apenas um reconhecimento técnico, foi uma vitória espiritual. Foi um menino de Dallas que um dia correu de balas, que viu irmãos sucumbirem, que dormia em meio ao caos, provando que ainda dava para vencer, sem se perder. E quando ele ergueu o troféu, havia mais do que orgulho em seu olhar. Havia um eco do passado, um aceno silencioso a Todd, um agradecimento à mãe que o salvou, e talvez uma promessa cumprida a Michael. Hoje, Marcus Smart é mais do que um jogador. É uma lembrança viva de que alguns homens não nascem prontos, nascem feridos, e é na cicatriz que descobrem a força.